today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para mais uma videoaula com resolução de exercícios sobre movimento circular uniforme. Nessa videoaula eu quero resolver com vocês alguns exercícios que envolvem a transmissão de movimento, tá? Seja ela por polias ou por engrenagens, beleza? Então vamos lá. Pessoal, então vamos então aqui para os nossos exercícios, né, sobre transmissão de movimento circular. O primeiro exercício que eu quero resolver com vocês, ele fala o seguinte: um ciclista pedala sua bicicleta dando uma volta completa no pedal a cada 1 segundo. Se o diâmetro da coroa é de 20 centímetros e o da catraca é de 10 centímetros, determine. Aí ele quer saber a frequência da catraca e depois a velocidade da bicicleta, sabendo que o diâmetro da roda é de 50 centímetros, tá? Então a gente tem aqui algumas informações muito importantes, né? Entre elas é o período do movimento, ou seja, o tempo que ele gasta para dar uma volta completa no pedal. Esse período ele equivale a 1 segundo. O exercício falou que o diâmetro da coroa, tá, que eu vou chamar de R1, tá, de diâmetro 1 da coroa, ele equivale a 20 centímetros, beleza? Se o diâmetro é 20 centímetros, então o raio da coroa vale 10 centímetros. Vou fazer a mesma coisa agora para a catraca. A catraca tem um diâmetro 2, que eu vou chamar de 2, que vale 10 centímetros. Isso significa que o raio da catraca, que eu estou chamando de 2 aqui, vale 5 centímetros. Beleza? E ele quer saber justamente qual que é a frequência da catraca, que é o que nós vamos determinar, tá bom? Para a gente determinar a frequência da catraca, aqui na letra A gente vai usar a relação F1 vezes R1 é igual a F2 vezes R2. Ou seja, a frequência da primeira catraca a gente tem, certo? Que é 1 segundo, que é 1 Hz. O raio nós temos que vale 10 centímetros. A frequência da segunda catraca, da catraca, vai ser F2 vezes 5. Então, ou seja, F2 é igual a 10 sobre 5. Então, a frequência da catraca equivale a 2 Hz. Tá? Então, essa é a nossa resposta na letra A. Na letra B, o que ele quer saber? Ele quer saber a velocidade da bicicleta em metros por segundo, sabendo que o diâmetro da roda é de 50 centímetros. Beleza? Então, para a gente determinar essa velocidade da bicicleta, a gente vai levar em consideração a nossa relação. V, que é igual a 2πrf. Então, V vai ser igual a 2. O exercício pediu para a gente considerar π igual a 3. Então, 2 vezes 3. Vezes o raio da roda, que é de 25 centímetros, 0,25 metros, vezes a frequência de rotação da roda. A frequência de rotação da roda é a mesma frequência da catraca. Então, vai ser 2. Então, V é igual a 2 vezes 3, dá 6. 6 vezes 0,25 dá 1,5 vezes 2, dá 3 metros por segundo. Essa, então, é a nossa resposta, belezinha? Pessoal, nosso próximo exercício, então, ele fala o seguinte, ó. Considere duas polias, A e B, tangentes entre si, como mostra a figura a seguir. Então, você tem aqui a polia B e a polia A, e elas estão tangentes, ou seja, elas estão encostadas uma na outra. A polia A é a polia motriz e está em rotação uniforme com frequência de 60 RPM. Sabendo-se que não há escorregamento entre as polias e que seus raios são respectivamente iguais a 20 centímetros e 40 centímetros, calcule, na letra A velocidade linear do ponto de contato entre as polias.
Tá? E depois, a letra B, ele quer que a gente determine a velocidade de rotação e a velocidade angular da polia B. Então, vamos lá. Então, você tem aqui a polia A, ela tem uma frequência FA, que é de 60 RPM. Beleza? Você tem aí os raios das polias. O raio da polia A é de 20 centímetros. O raio da polia B é de 40 centímetros. E ele quer que a gente pediu para a gente adotar o π igual a 3 e pediu para a gente determinar a velocidade de rotação na letra A do ponto de contato entre essas polias. Para a gente determinar a velocidade de rotação, a gente usa a nossa equação do V igual a 2πrf, que é a velocidade linear. Então, V é igual a 2πrf. Como essas polias elas estão em contato, a velocidade linear da polia A é a mesma velocidade linear da polia B. Então, a velocidade linear de A é igual à velocidade linear de B. Então, esse ponto aqui de contato entre as duas polias vai apresentar a mesma velocidade. Então, eu posso usar os dados da polia A. Então, vai ficar V é igual a 2 vezes 3 vezes o raio da polia A. Né? Eu vou colocar no sistema internacional, então esses 20 centímetros eu vou colocar em metros, então vai ficar 0,2 metros. Vezes a frequência de rotação, que é de 60 RPM. Tá? Como eu estou trabalhando no sistema internacional, eu tenho que passar isso aqui para RPS, que é rotações por segundo, que é o Hertz. Como que eu passo de RPM para Hertz? Eu divido por 60. Então vai ficar a frequência da polia A equivale a 1 Hertz. Então a velocidade de rotação da polia A vai ser 2 vezes 3, dá 6. 6 vezes 0,2 dá 1,2 vezes 1. Então dá 1,2 metros por segundo. Essa é a velocidade linear das polias. Beleza? Na letra B, o que ele quer saber na letra B? Ele quer saber primeiro o sentido de rotação. Então é o seguinte, como eu tenho uma transmissão de movimento por contato direto, se a minha polia A gira no sentido horário, a polia B ela vai girar no sentido anti-horário. Então o sentido de rotação da polia B é anti-horário. Beleza? Agora ele quer que nós determinemos a velocidade angular da polia B. Para a gente determinar a velocidade angular da polia B, o que eu vou partir? Eu vou partir da seguinte ideia, que a velocidade linear é a mesma para as duas polias. Então, ou seja, eu posso dizer que VA é igual a VB. O que é VA? VA é ômega A vezes, certo? Não, mentira, não vou usar ômega A. VA eu já tenho, que vale 1,2. Então vai ser 1,2, o que é igual a ômega B vezes R. B. Então vai ficar 1,2 é igual ômega B, é o que nós vamos determinar. O raio de B a gente tem, que vale 40 centímetros, ou seja, 0,4 metros. Então ômega B é igual a 1,2 dividido por 0,4. Então ômega B vai ser igual a quanto? 1,2 dividido por 0,4 dá 3 radianos por segundo. Então essa é a velocidade angular da polia B. Beleza? Pessoal, nosso próximo exercício então é esse exercício da PUC, tá? Rio Grande do Sul. E ele fala o seguinte, ó. O acoplamento de engrenagens por correia, como o que é encontrado nas bicicletas, pode ser esquematicamente representado por... Então você tem aqui, né, a sua coroa, por exemplo, as suas catracas, né, representadas por A e B respectivamente, e o C aqui representa a correia ou a corrente que está ligando a coroa às catracas. Considerando-se que a correia em movimento não deslize em relação às rodas A e B enquanto elas giram, é correto afirmar que... Então presta atenção, aqui nós temos uma transmissão
por correia ou corrente. Quando nós temos uma transmissão por correia ou corrente, e eu já mostrei para vocês na nossa videoaula, a velocidade de rotação da coroa e da catraca são as mesmas. Então, VA é igual a VB, certo? A velocidade linear tanto de A quanto de B são iguais. Isso aqui implica em dizer o seguinte, que a velocidade angular de A vezes o raio de A é igual à velocidade angular de B vezes o raio de B. Beleza? E isso também implica em dizer que a frequência de rotação de A vezes o raio de A é igual à frequência de rotação de B vezes o raio de B. Então, com base nisso aqui que eu acabei de falar, nós vamos ler as nossas alternativas aqui, beleza? Então, a primeira afirmativa. A velocidade angular das duas rodas é a mesma? Não. Então, a letra A é falsa. Não é a mesma. O que é a mesma para as duas rodas é a velocidade linear. Então, a letra B, A é falsa. Vamos para a letra B. O módulo da aceleração centrípeta dos pontos periféricos de ambas as rodas tem o mesmo valor? Também não. A aceleração centrípeta, ela depende do raio das rodas. Como as rodas têm raios diferentes, a aceleração centrípeta também vai ser diferente. Então é falso. Letra C. A frequência do movimento de cada roda é inversamente proporcional ao seu raio? Sim, é o que está sendo demonstrado nessa equação, nessa relação aqui. Tá? A frequência ela é inversamente proporcional ao raio. O que isso significa? Isso significa dizer que quanto maior for o raio, menor é a frequência de rotação. Beleza? Então a letra C ela é verdadeira. Mas vamos continuar lendo as alternativas aqui só para a gente continuar. Letra D. As duas rodas executam o mesmo número de voltas no mesmo intervalo de tempo? Não. As frequências de rotação são diferentes. Como as frequências são diferentes, o número de voltas também vai ser diferente. Tá? E letra E. O módulo da velocidade dos pontos periféricos das rodas é diferente do módulo da velocidade da correia. Não. A velocidade linear da correia é a mesma velocidade linear dos pontos periféricos das rodas aqui em qualquer ponto. Então é falso também. Então a nossa alternativa correta só pode ser o quê? A letra C de casa. Belezinha? Pessoal, nossa próxima questão é essa questão da FATEC. E ela fala o seguinte. Duas polias ligadas por uma correia executam movimentos circulares solidários e seus raios medem 20 centímetros e 8 centímetros. Sabendo-se que a polia maior completa 4 voltas a cada segundo, o número de voltas que a menor completará nesse mesmo intervalo de tempo é... Então vamos coletar os dados do problema aqui, tá? Eu tenho aqui, vou chamar isso aqui de A e vou chamar essa menor de B. Então o raio de A vale 20 centímetros, o raio de B vale 8 centímetros, beleza? Aí o exercício, ele te deu aqui essa informação. Falou que a polia maior completa cada voltas a cada segundo. Isso aqui representa número de voltas por um intervalo de tempo. Isso representa a frequência. Tá? Isso aqui está falando assim que ele te dá 4 voltas em 1 segundo. Isso representa a frequência da polia A. Então, isso aqui é FA 4 Hz. Que é 4 voltas por segundo. E ele quer saber, então, qual que vai ser a frequência da polia B. Para a gente determinar essa frequência da polia B, e como eu tenho uma transmissão de movimento por correia ou corrente, a gente pode fazer FA vezes RA é igual a FB vezes RB. FA, 4. RA, eu vou deixar em centímetros mesmo, então vai ficar 20. É igual a FB, que é o que nós vamos encontrar, vezes RB, que vale 8. Então, ou seja, 4 vezes 20 dá 80, é igual a 8 FB.
Então, FB é igual a quanto? 80 dividido por 8 vai dar 10 Hz. Essa é a nossa resposta. Então, a nossa alternativa correta só pode ser a letra D de lindo. Belezinha? Pessoal, próxima questão, então. É a questão da Federal da Paraíba, e ela fala o seguinte. Em uma bicicleta, a transmissão do movimento das pedaladas se faz através de uma corrente acoplando um disco dentado dianteiro, coroa, a um disco dentado traseiro, catraca, sem que haja deslizamento entre a correia e os discos. A catraca, por sua vez, é acoplada à roda traseira de modo que as velocidades angulares da catraca e da roda sejam as mesmas. Aí você tem a figura aqui embaixo aqui para você entender melhor essa relação. Em uma corrida de bicicleta, o ciclista desloca-se com velocidade escalar constante, mantendo um ritmo estável de pedaladas, capaz de imprimir no disco dianteiro uma velocidade angular de 4 radianos por segundo. Para uma configuração em que o raio da coroa é 4R, o raio da catraca é R e o raio da roda é 0,5 metros. Com base no exposto, conclui-se que a velocidade escalar do ciclista é... Então, ou seja, ele quer que a gente determine a velocidade da bicicleta. Beleza? Para isso, ele nos deu algumas informações. Deixa eu só trocar a caneta. Então, ou seja, ele me falou que o raio da coroa é 4R. Falou que o raio da catraca é R. Falou que a velocidade angular da coroa é 4 radianos por segundo. Beleza? 4 radianos por segundo. E a partir disso ele pediu para a gente determinar então a velocidade linear do ciclista, a velocidade da bicicleta. Essa é a velocidade que a gente vai determinar. E uma coisa que é importante a gente entender é o seguinte, que a velocidade linear da bicicleta é a velocidade com que a roda está girando. É a velocidade linear da roda. Então, se eu encontrar a velocidade linear da roda, eu automaticamente encontro a velocidade da bicicleta. Beleza? Como que eu vou fazer para encontrar, então, a velocidade linear da bicicleta? Eu posso encontrar, por exemplo, aqui, a velocidade angular da catraca. Tá? Então, ou seja, como a minha... Está tendo uma transmissão de movimento da coroa para a catraca por meio de uma corrente, por meio de uma corrente, então eu posso dizer o seguinte, que a velocidade da coroa é igual à velocidade da catraca, a velocidade linear, beleza? Então, ou seja, ômega da coroa vezes o raio da coroa é igual ao ômega da catraca vezes o raio da catraca. Então, a velocidade angular da coroa é de 4 radianos por segundo. O raio da coroa é 4R. Velocidade angular da catraca, não sei. É o que a gente vai encontrar. Vezes o raio da catraca, que vale R. Corto o R para facilitar a nossa vida. Então, eu tenho que a velocidade angular da catraca é de 16 radianos por segundo. Certo? Como eu tenho aqui uma transmissão de movimento aí no caso da catraca para a roda, uma transmissão de movimento por eixo concêntrico, a velocidade angular da catraca é a mesma velocidade angular da roda. Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar essa seguinte relação. V é igual ao ômega da catraca vezes o raio de quem? Vou pegar o raio da roda, tá? Desculpa. Vou chamar isso aqui de ômega da roda, porque como eu tenho uma transmissão de movimento por eixo concêntrico, a velocidade angular da catraca é a mesma velocidade angular da roda, certo? Então, ou seja, ômega da roda vai ser igual vezes V, que é igual o ômega da roda vezes o raio da roda. Então, V vai ser igual a quanto? A 16 vezes o raio da roda, que vale quanto? 0,5.
Então a velocidade linear da roda vale 8 metros por segundo. Então a nossa resposta só pode ser a letra C de casa. Belezinha, pessoal? Pessoal, próxima questão da FUVEST. E ela fala o seguinte: uma cinta funciona solidária com dois cilindros de raios R1, que é igual a 10 centímetros, e R2, que é igual a 50 centímetros. Supondo que o cilindro maior tem uma frequência de rotação F2 igual a 60 RPM. Letra A, qual a frequência de rotação F1 do cilindro menor? E letra B, qual a velocidade linear da cinta? Então, beleza. Então, você tem aí o raio da primeira roda, vale 10 centímetros. Raio da segunda roda, vale 50 centímetros. Beleza? Frequência da segunda roda, 60 RPM. Aí ele quer saber na letra A qual que é a frequência da primeira roda. E depois a letra B, qual que é a velocidade linear da cinta e, consequentemente, das rodas, já que eu tenho uma transmissão de movimento por correia ou corrente. Então, para a gente determinar essa frequência, na letra A, eu vou fazer F1 vezes R1 é igual a F2 vezes R2. Então, F1 vezes 10 é igual a 60 vezes 50. Então, vai ficar 10 F1 é igual a 60 vezes 50, vai dar quanto? 3.000. Então, F1 vai ser igual a 300 RPM. Já usei a unidade, não fiz nenhuma conversão. Na letra B, ele quer saber qual que é a velocidade linear da cinta. Para determinar a velocidade linear, eu faço V é igual a 2πrf. Aí você pode pegar qualquer uma das rodas que a velocidade vai ser a mesma. Então vai ser 2 vezes π vezes o raio, né? Pode pegar qualquer uma delas, tá? Vou pegar a maior, que é 0,5. Se eu peguei a maior, eu tenho que usar a frequência maior, tá? Que vai ser 1. De onde que eu tirei esse 1? Eu estou trabalhando no sistema internacional. Então eu tenho que passar de RPM para RPS, que é Hertz, tá? Então é só dividir por 60. Então 2 vezes 0,5 dá 1, vezes 1 dá 1. Então a nossa resposta é π metros por segundo. Essa é então a nossa resposta. Belezinha? Pessoal, vou encerrar aqui então essa nossa videoaula, né, de transmissão de movimentos, resolvendo esses exercícios sobre transmissão de movimentos. Eu espero que tenha ficado claro para todos. Um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. About you now.